lá num campinho de futebol, lá atrás de algum lugar mais plano. Mas não, vai sendo essa coisa e todo mundo fazendo vista grossa. Não vê mais uma edificação, não percebe isso. Então nós temos que ter atenção com a vida, aquilo que é da nossa competência fazer. O Espiritismo, ele vem nos educar para tudo isso. O projeto do Espiritismo é nos educar. É fazer com que esse homem sofrido de tantas coisas comece a olhar para si mesmo, se entendendo, percebendo o seu papel na vida, se responsabilizando por aquilo que é da sua competência e entendendo finalmente que se tudo ele fez para a sua preservação e preservação de todos os outros que estão com ele na face do planeta, que se tudo ele fez para melhoria e algo ainda lhe acontece, este algo está no fenômeno natural. Tudo o mais é provocado por nós. A grande maioria dos fenômenos naturais que nós provocamos, e muitas vezes individual, e não estão com tanta consciência, né? E também tem aqueles que nós provocamos conscientes, que é o caso da guerra, né? Das guerras também, que ceifam, né? Vamos dizer assim, as pessoas, muitas vidas, né? Guerras que não são mostradas, por exemplo, as guerras químicas, elas existem. Há uma trambicagem para inocular vírus num determinado ambiente, para que uma determinada empresa que produza a medicação contra aquele vírus tenha um boom nas suas vendas. E as pessoas fazem vista grossa, porque por trás de tudo isso é muito dinheiro, é muito poder, é muito ganho. E isto é uma sujeira sem tamanho para com outro ser humano. As pessoas muitas vezes não olham o outro ser humano como humano de verdade. Há muito tempo atrás, na história, a história registra, aqui no Brasil, não vamos nem falar de outros locais, mas a época da escravidão, o elemento negro, o ser humano de pele negra, era tido como uma criatura que não tinha alma. Ele não tinha direito à aprendizagem, ele não tinha direito aos direitos naturais da pessoa, ele não poderia nada, ele era um objeto de compra e venda dos grandes senhores, era uma peça. Ele comprava mais tantas peças para a sua fazenda, ele comprava mais tantas escravas para servir a sua senhora. E o cúmulo que a gente vê nisso é que determinados escravos eram tidos como reprodutores, como esses touros de marca que a gente vê, cujo sêmen hoje vale milhões e milhões. Estes homens iam de fazenda em fazenda, engravidando escravas. Veja que coisa horrível, que violência contra a intimidade do ser e contra um sentimento chamado amor. É sexo pelo sexo e para a procriação, para enriquecer o patrão. Isso é uma coisa absurda. É um descaso com o ser humano. Onde está o meu direito de gostar ou não gostar, de querer ou não querer? Porque a pele é diferente? É a coisa mais absurda que a gente vê. Então a gente vê tudo isso como uma agressão do ser humano contra outro ser humano. E a história continua em escala menor. Ainda continuamos olhando aquele que é diferente de nós na aparência como um ser estranho que não merece as mesmas considerações que os meus. Então é uma coisa absurda. Não podemos pensar dessa forma. Queremos tirar proveito disso, né, por ser diferente. Proveito material, né? Sempre especialmente. Proveito material, especialmente. Material, né? Proveito material. Para que a gente olhe aqui esse trajeto nosso, né, é tão pequeno, né, que chega no máximo 100 anos, 100 e alguma coisa. Para aqueles que vão além de 100. Agora, nós sabemos da volta, da reencarnação, mas não vamos aproveitar individualmente disso. Não, novamente. Exatamente. Só que nós ficamos fazendo isso, né? Por exemplo, chegar a colocar um vírus no ar para poder vender remédio. Pô, isso é coisa nossa, nós, né? nos dizemos isso é coisa de Deus. Nós nos dizemos pessoas civilizadas. E a gente não vê muita civilização entre esses povos que se dizem civilizados.
porque nós gostamos de refletir, alguém já falou uma vez numa palestra, de que ninguém morre de fome, a pessoa morre de descaso, ninguém fez caso dela. Ninguém morre de frio embaixo de um viaduto na época de inverno, ela morre de descaso, porque muitos passaram por ali e não fizeram caso daquela criatura que estava ali sem nenhum agasalho. Então o que nos falta realmente é essa humanização do ser, é que o ser humano seja humano para com o outro, é isso que nos falta. E há uma tribo da África que tem uma beleza de filosofia de vida, e nós dizemos que eles são os selvagens, porque eles têm assim uma ideia de atenção para com o outro elemento, para com a outra criatura, e eles cuidam, eles zelam e eles se cumprimentam de uma forma muito curiosa. Quando um passa pelo outro, diz ao outro savabona. O que é que significa savabona? Significa eu te respeito, eu admiro você, eu me preocupo com você, eu tenho atenção por você, você para mim é uma pessoa importante. E o outro responde Shikoba, que quer dizer, então, se você me ama, eu também te amo, eu também te respeito, eu também quero bem a você. Veja que forma de se cumprimentar, dizendo tudo isso numa expressão para a pessoa. Para dizer isso, é preciso que ela olhe como ser humano. Se ela não olhar aquela outra criatura como ser humano, ela não é capaz de dizer estas palavras, para que o outro responda, então eu existo para você. Se ele passa de savabona, dizendo tenho atenção para com você e para com tudo que diz respeito a você, o outro responde Shikoba, então eu existo para você. E nós aqui passamos, não vemos o outro, e o outro nem sempre percebe que ele existe para nós, porque muitas vezes ele está na categoria do ser invisível para nós, e não precisa estar na condição de miserável, não. As grandes tragédias acontecem também nos ambientes onde as paredes não estão ruindo. Aqueles empregados de uma escala inferior dentro de uma empresa nem sempre são cumprimentados pelos superiores, nem sempre são percebidos por eles, nem sempre são valorizados por eles. Ele não existe. É só deixar a faxina, é só deixar o banheiro sujo, é só não ter o cafezinho na hora que alguém vai dizer, como? Onde está o café? Onde está a limpeza? O que houve? O que aconteceu? Aí descobrem que tinha alguém que faltou o serviço porque estava doente e que ninguém tinha percebido. Muito bem, Marina, nós chegamos, ao final do nosso programa. Você fica à vontade para despedir dos nossos amigos e fica convidada para voltar aqui para a gente continuar essa conversa que é muito importante. Eu agradeço muito e hoje muito especialmente dizer àqueles companheiros do rafting que acudiram São Luís do Paraitinga, parabéns, vocês foram os anjos de Deus no meio da noite das tormentas que muitas pessoas estavam em angústia e aflição. Deus os ilumine, Deus os abençoe e os torne fortes e lúcidos para a vida que há de se desenrolar diante dos seus olhos. A todos, muita paz. Pois é, amigos e amigas da TV Cidade, chegamos ao final do nosso programa. Queremos recomendar que procure mais informações com esta meia hora por semana, ou com esta 1 hora por semana, hoje na quinta-feira às 19 horas e no domingo às 10 horas. Nós não podemos passar tudo, mas podemos dar dicas. E isso que nós conversamos hoje, que é a lei da destruição, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que é a lei da destruição. E eu vou acrescentar aqui por minha conta, de acordo com o que a Marina passou, é a lei da destruição e da autodestruição, porque nós estamos nos destruindo. Então, vamos buscar essas informações. Alguém vai dizer que não, que o livro é espírita, que o espiritismo é isso, que é aquilo, mas se você não ler o que dizem que é contra, você não sabe como é contra, se é que é contra. Então vamos ler, vamos buscar as informações.